Olá, bom dia, você que nos acompanha nas nossas devocionais nas sextas-feiras, que Deus abençoe a sua vida graciosamente. Esse Deus maravilhoso que nos ajuda, que nos abençoa, que cuida de nós, que nos guarda, que nos fortalece para mais um dia, que este Deus maravilhoso esteja presente em sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e meditar na palavra do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela noite de descanso, te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, tem sido generoso, recebemos até mais do que merecíamos e, na verdade, conforme a tua palavra, fomos condenados por causa do pecado e não merecíamos nada, mas pela graça o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com a vida, tem nos abençoado com os recursos, tem nos abençoado com a saúde, tem nos abençoado, ó Deus, estando em pé e com todos os provimentos necessários para que a vida continue. Ó Deus, nós reconhecemos que tudo vem de Ti e por isso, ó Pai, somos gratos. Muito obrigado. E que a Tua palavra, Deus, também nos alimente, assim como o café da manhã e assim como o almoço, o jantar, que a Tua palavra, ó Deus, nos enriqueça e nos fortaleça para a vida constante na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, que eu te peço, ó Deus, por todos aqueles que estão nos acompanhando e por aqueles que um dia, por alguma questão, ouvirão, ó Pai, de alguma maneira, ouvirão esta mensagem. Senhor, abençoa e transforma corações. Em nome de Cristo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra em Jó, capítulo 5, o verso de número 21. Jó 5, 21. O versículo diz assim: do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Como nossa devocional aqui é sobre não temas, nós estamos vendo aqui versos bíblicos que falam sobre este tema que sempre está diante de nós. E aqui nós vemos agora um amigo de Jó dizendo essas palavras. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Aqui nós temos algo interessante para avaliar o seu contexto, para que então possamos compreender a importância dessa palavra, porque ela está registrada na palavra de Deus e o como precisamos sempre estar atento ao que ela está dizendo, mas também no seu contexto. Você lembra? Capítulo 1, capítulo 2 de Jó, Jó teve ali alguns embates da vida, Satanás ali diante de Deus, então instigando, e Deus dando testemunho da vida de Jó, dizendo: viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí o narrador do livro diz isso e o próprio Deus diz isso, em duas circunstâncias, capítulo 1 e capítulo 2. E então Deus permite que Satanás tire de Jó os seus bens, a sua casa, e por último os seus filhos, e por último a sua saúde. E Jó, então, por 7 dias fica calado com seus amigos ali próximos. No capítulo 3, então, ele começa a dizer e ali mostrar a sua angústia, o seu sofrimento diante de tudo que está acontecendo, pois ele está sofrendo. E, como nós vimos a semana passada, ele chega a dizer: aquilo que temo me sobreveio. Então, ele já temia, ele pensava nessas coisas. Mas depois de Jó ter proferido o capítulo 3, ou as palavras do capítulo 3,
E o livro de Jó está escrito em forma de prosa, né? Poesia e prosa, aonde nós temos aqui então sempre esta intercalação entre o que Jó fala e os amigos falam, sendo que os amigos respondem a primeira fala e depois Jó responde o que os amigos disseram. E assim nós temos durante todo o livro até o final do livro, quando então Deus fala com Elifaz. O primeiro que falou aqui, Deus então diz a ele que ele não procedeu bem. Mas em que sentido Elifaz não fez o certo? Sendo que as palavras de Elifaz são bíblicas, né? Ou seja, nós podemos correr este risco, né, de poder estar falando da palavra de Deus, mas no momento e para a pessoa errada. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né, para que não venhamos a usar a palavra de Deus de forma indevida e assim então estar incorrendo em erro, pois nós não avaliamos bem a situação. Elifaz aqui está respondendo a Jó, mas respondendo ao que Jó, as palavras de Jó, as palavras dos lábios de Jó, mas não respondendo à dor do coração de Jó. Esse é o grande problema aqui das palavras dos três amigos. Tudo que eles vão trazer aqui são realmente coisas que nós vamos encontrar em outros textos da palavra de Deus. E eu quero mostrar isso aqui para você que nos acompanha. Porém, para Jó não. Né? Eles estão respondendo ao que eles estão ouvindo de Jó, mas eles não estão respondendo ao que está acontecendo no coração. Eles não estão respondendo a algo que Jó não merecia nem ouvir, porque como o próprio testemunho de Deus diz, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não que Jó era um homem sem pecados, mas Jó era um homem melhor do que eles, melhor do que os três amigos e melhor do que muita gente, né? Jó que é considerado um tipo de Cristo nesse sentido, pelo seu sofrimento, assim como Cristo sofreu, claro que muito mais do que Jó. Mas ele aqui é esta expressão de alguém que sofre na vida, mesmo não tendo causado este sofrimento. Porque nós temos essas duas situações da nossa vida. Quando nós mesmos causamos o sofrimento em que nós estamos e quando as adversidades da vida nos sobrevêm de modo que sofremos, não pelo que fizemos, mas acabamos sofrendo coletivamente ou individualmente. Isso acontece. E na Bíblia nós temos várias situações de homens e servos de Deus que sofreram, não porque fizeram algo errado, mas porque as pessoas eram más, né, e causaram sofrimento em outro. E é por isso que nós temos então Abel, né, que morreu, o seu irmão. Nós temos Davi, que foi perseguido por Saul. Nós temos vários outros que tiveram dificuldades na vida, mas não fizeram nada por isso. E é o caso de Jó. Jó não fez nada e recebeu tantos males na sua vida. E a Bíblia nos mostra essas situações, mas mostra também um Deus que nos ajuda na dificuldade, no sofrimento. Né? Erra aquele que pensa que o crente não sofre. Erra aquele que pensa que por crer em Deus ele está numa bolha e isenta de sofrimentos. Isso não, a Bíblia nunca falou disso, e o próprio Cristo nos ensina: no mundo tereis aflições, né? Em João 16. Então nós vamos ter aflições,
E Jesus deixa bem claro os motivos dessas aflições. A partir do capítulo 15, versículo 18 ali, ele diz: o mundo vos odeia, e porque odiaram a Cristo, também odiarão aqueles que seguem a Cristo. E então, nós teremos dificuldades exatamente por causa de Cristo, né? A causa dos sofrimentos pode ser Cristo. 1 Pedro nos fala muito sobre sofrimento, mas também nos fala como devemos nos comportar, qual é o procedimento do cristão em meio ao sofrimento. Então leia a carta de Pedro, né, a primeira carta. Se você conseguir ler ali os 5 capítulos de uma vez, você vai ter uma noção bem clara de como deve ser o procedimento em vários aspectos, para que diante da vida, né, como nós devemos nos comportar com os nossos líderes, né, com as autoridades, a mulher com o marido incrédulo, um marido, né, no convívio da esposa, entre irmãos, com o chefe do trabalho, mesmo se ele for um chefe perverso. Então nós temos várias situações da vida, né? E Pedro já começa até a carta dizendo ali, né, que nós devemos nos exultar pela, né, a herança que está por vir, né, e que apesar de por breve tempo sermos contristados, né, ou seja, vamos ter momentos tristes e de sofrimento, porque o sofrimento faz parte dessa terra, exatamente por causa do pecado que está no mundo. O mundo então manchou esta situação nossa aqui. E por isso, então, fique atento. E diante das palavras de Elifaz, nós podemos também observar aqui quais os erros podemos cometer quando queremos ajudar alguém, quando queremos auxiliar, aconselhar alguém e ajudá-lo na sua luta, na sua dificuldade, no seu sofrimento. Veja que não há nada de errado no que Elifaz diz nesse verso. Primeiro, observe o contexto em que Elifaz está dizendo, e que ele começa no capítulo 4 e capítulo 5 respondendo a Jó sobre o que Jó diz no capítulo 3. Então você precisa ler o capítulo 3 para ver as palavras de Jó e então entender o que Elifaz está dizendo no capítulo 4 e 5. Mas, em resumo, Elifaz faz duas coisas aqui que ele comete um erro. Primeiro, ele usa a sua experiência pessoal para ajudar Jó. Né? Nos versículos de 12 a 16 do capítulo 4, ele diz aí que teve uma experiência pessoal, né? Teve uma visão noturna, né? Com um profundo sono caiu sobre os homens e sobreveio a ele um espanto e um tremor e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou-me, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos e houve silêncio e eu ouvi uma voz. E aí essa voz começa a falar com Elifaz sobre algumas coisas a respeito de Deus. E ele pega a sua experiência pessoal então para trazer estas palavras para Jó. No capítulo 5, ele usa a questão da observação, dos versículos de 1 a 7. Ele observa tudo o que está acontecendo com Jó, mas a observação não é algo que pode nos dar toda a verdade do que está acontecendo. Esse é um erro para quem quer aconselhar e ajudar alguém. Só observação não te traz a compreensão correta de tudo que está acontecendo. E nós, por isso que no aconselhamento nós fazemos muitas perguntas, vamos investigar, observar, sim, mas não só usar a observação, mas buscar mais detalhes, né, mais informações para entendermos por que a pessoa está sofrendo. Então, usar a experiência pessoal
e usar a observação somente, só o que os meus olhos estão vendo, para falar algo, podemos incorrer no erro, podemos auxiliar alguém ou aconselhar de forma errada, mesmo usando a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Veja, dos versículos de 8 a 16, não tem nada de errado no que ele faz e está dizendo. Ele faz estar aqui adorando a Deus e mostrando quem é este Deus. Olha o que ele diz: quanto a mim, eu buscaria Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, né? Romanos 11:33. Paulo falou sobre isso, né? O Deus que é inescrutável e maravilhas que não se pode contar, de fato, né? O próprio João também fala das coisas e maravilhas que Jesus fez, tantas coisas que não caberia nos livros do mundo. Faz chover sobre a terra e enviar água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para os enlutados se alegrem na maior ventura. Que coisa maravilhosa! É isso que nós vemos também nos Salmos, né? E em vários outros textos também da palavra de Deus, que Deus sustenta, que Deus protege. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Sim, né? Vários salmos também de Davi fala sobre isso, de como Deus frustra os inimigos do seu povo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Ou seja, Deus intervém, né? Mesmo naquelas armadilhas de pessoas que se acham sábias. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas, porque Deus intervém nas suas obras, nas suas artimanhas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. O próprio Davi disse essas palavras também, de como Deus o salvou da boca daquele que estava com em vez de ter coisas boas para dizer, tinha espada na boca, né? Alguém que quer ferir com os lábios, mas Deus cuida. Assim, há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. E Deus é assim, Deus age. E os próprios salmistas, né, dizem estas palavras também em outras frases, mas com a mesma ideia. E ele não está errado, né? Deus é assim, e Deus age assim. E aqueles que experimentaram Deus sabem que Deus age desta maneira. Os salmistas mostraram isso, e o povo de Israel e muitos desses homens e mulheres de Deus viram as obras de Deus, e que Deus realmente é este Deus que ele faz, está descrevendo. Não há nada de errado no que ele faz, está falando sobre Deus. E aí agora, dos versículos de 17 a 26, vem então a questão da disciplina. Olha o que ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. De fato, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Isso não está errado. Se você ler Provérbios 3:11, Provérbios 3:11 fala lá sobre a disciplina e diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor, versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, é bem-aventurança de fato, né? A disciplina do Senhor. Nós temos também em Hebreus 12, a partir do versículo 4, estas palavras sobre disciplina, aonde Hebreus nos ensina aqui, Hebreus 12, de 4 a 11, que mostra que Deus disciplina quem ama e Deus ajuda, né, a quem recebe. Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E quem não tem disciplina é bastardo.
é filho bastardo, né? E assim nós precisamos entender a disciplina de Deus. Ele faz, não está errado, mas não é o que está acontecendo com Jó. Jó não está sendo disciplinado. Como nós conhecemos a história, nós podemos entender e compreender que este momento não é um momento de disciplina. Deus não está disciplinando Jó, assim como capítulo 1 e 2 nós temos. Então, ele está correto na sua argumentação, mas está errado, né, por não entender a dor de Jó. Ele está vendo somente as suas palavras, mas não está vendo o seu coração. E ele não tem a compreensão do todo para chegar nesta argumentação para com Jó. Olha o que ele diz: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Deus faz isso mesmo. Oséias 6, de 1 a 2 também diz isso. Deuteronômio 32, 39 nos traz também esta mensagem que ele fere, mas ele cura. Então nós temos aqui algo interessante, de que ele está colocando, porque ele não está dizendo nada de errado que a Bíblia condena por enquanto. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Estes versos de 19 a 21 nos lembram muito o que Davi diz no Salmo 27. Eu não temerei o inimigo, ainda que se levante um exército, eu não temerei. Que pode me fazer o homem? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Porém, Davi também diz ali, a partir do verso 4, se não me falha a memória, que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele busca a presença do Senhor, o Senhor o acolhe, o Senhor o ajuda, o Senhor o ensina, e ele tem fé nesse Senhor. E por isso ele não precisa temer o inimigo, o exército. Ou seja, ele faz aqui, não está dizendo nada do que Deus não possa fazer, que Deus realmente ajuda, que Deus realmente abençoa, que ele sustenta, que ele protege, que ele socorre. Isaías 43, versículo 1 e 2, vai de encontro a esse: quando vier a assolação, não a temerás. E Isaías 43, 1 e 2 diz: quando passarem pelas águas, não acontecerá nada contigo. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que Deus não está falando que não vai acontecer, mas que quando acontecer, ele estará lá. É isso que ele está colocando aqui também: quando vier a assolação, não temerás. A assolação vai vir, mas quando ela vier, o seu medo, a sua preocupação, a sua angústia, você não vai fazer, essas questões não vão te derrubar ou apagar a sua fé. Não a temerás. E dos versículos de 22 a 26, agora ele mostra as coisas que Jó está vivendo. Ele diz: da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Capítulo 1, versículos de 13 a 17 de Jó. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua casa, ele perdeu o seu gado, ele perdeu tudo. E aqui ele está falando que
estas coisas você vai ter em paz e nada te faltará, mas estava faltando na vida de Jó. Versículo 25, saberás também que se multiplicará a tua descendência. Os filhos de Jó morreram. Ou seja, as palavras de Elifaz aqui têm um outro sentido, que ele não está consolando o coração de Jó naquele momento, mas isso está mais ferindo a Jó do que ele sabe tudo isso, mas não é por causa de disciplina que Deus está tirando a sua tenda, as suas possessões, e agora a sua descendência, a tua posteridade, como a erva da terra, vai se multiplicar, e não está multiplicando, pelo contrário, está perdendo tudo. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Versículo 26. Mas Jó perdeu a saúde. Jó acha que vai morrer. Então ele está falando que isso tudo é disciplina do Senhor, como no versículo 17 ele diz. E de forma que as palavras de Elifaz têm um outro sentido. E esta controvérsia aqui de Elifaz é mais algo que machuca do que algo que consola. Ele não está falando nada de errado do que nós vemos em outros textos bíblicos. Tanto é que esta parte do versículo de 22 a 26 vai de encontro ao que Levíticos 26 e Deuteronômio 28 nos ensina, de que Deus tem a bênção e a maldição diante de nós. Se nós obedecermos, Deus então vai mandar tudo isso aqui para nós. Ele nós vamos viver em paz na tenda, vamos percorrer a possessão, nada faltará, vai se multiplicar a descendência, em robusta velhice nós vamos entrar. Tudo isso é previsto também na lei de Moisés. Elifaz não está dizendo nada do que Deus também ia dizer, pois alguns entendem que Jó viveu ali no tempo de Abraão, ou seja, bem antes da lei de Moisés. Mas a lei prescrevia todas estas questões da maldição e da bênção de Deus em caso de obediência e em caso de desobediência, a maldição. Então, não é a palavra errada que nós temos aqui, mas Elifaz está dizendo para alguém que não precisava ouvir isso. Jó não está vivendo uma disciplina de Deus. Jó não está sendo ali corrigido por Deus por ter feito alguma coisa de errado. E capítulo 1 e 2 fica claro isso. Por isso eu queria nesta manhã te lembrar sobre isso, o quanto também dizer não temas para alguém pode ser um prejuízo, quando na verdade a pessoa não fez nada para estar vivendo aquela situação. E às vezes alguns temores nos sobrevêm, situações difíceis em que antes de dizermos palavras que são bíblicas de fato, venhamos a observar, e venhamos a investigar antes de qualquer conselho. Tem um teólogo ou um autor, Alexander White, ele diz assim: a maldição da controvérsia não há quem possa mitigar. A maldição da controvérsia. Então, diante do que nós temos que falar com as pessoas, consolar as pessoas, auxiliar as pessoas nas suas lutas, antes, porém, precisamos investigar, não só pela observação, não só pelas nossas próprias experiências, mas perceber o que está acontecendo com cada um individualmente, para que assim não corramos o risco de viver a mesma questão de Elifaz, de estar trazendo uma palavra que é bíblica, que de fato é o que Deus nos fortalece, nos anima, mas para alguém que não está passando por disciplina. Esta palavra está num contexto de que Deus está disciplinando Jó, e Deus não estava disciplinando Jó.
Ou seja, ele faz estar correto nas suas palavras, mas errado na pessoa que está ouvindo essas palavras. Então, para que você não chegue a dizer não temas para alguém de maneira errada, sendo até bíblico, sendo até instrutivo, conhecendo muito bem a palavra de Deus e tudo o que acontece, mas observe e caminhe com essa pessoa. Esteja muito próximo dela para entender se realmente ela precisa ouvir estas palavras. Isto que um teólogo diz é muito importante, né? Que o conselheiro e consolador sábio deve ouvir o coração e responder tanto ao sentimento quanto às palavras. Não podemos só porque ouvimos o que a pessoa disse, então dizermos algo, mas precisamos investigar. Não se cura um coração partido com lógica, mas sim com amor. Não se cura um coração ferido com lógica, mas com amor. E, sem dúvida, então, é preciso dizer a verdade. Nós precisamos dizer a palavra de Deus, nós precisamos usar a palavra de Deus, mas esta deve ser dita em amor. Efésios 4:15. Precisamos falar a verdade, mas dizê-la em amor. Não basta somente dizer a verdade, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que Deus te abençoe e que ao aconselhar alguém, como ele fez, você não caia no erro de ser bíblico, mas de faltar amor ao dizer a uma pessoa o que ela precisa tanto conhecer, ao que ela precisa tanto ouvir, mas ouvir a verdade em amor. Possamos dizer a ela sim, não temas as assolações da vida, não temas, mas não temas porque Deus está com você. Né? Se essa pessoa tem sido fiel a Deus, se ela tem andado nos caminhos do Senhor, Deus não está disciplinando, mas os sofrimentos vêm para cumprir um outro propósito. Os sofrimentos aparecem para uma outra questão que nós vamos tratar em momento oportuno. Que Deus te abençoe e que seu dia seja um dia onde Deus te use, mas te use de maneira sábia para tocar o coração das pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos realmente trazer, ó Pai, ou não temas, confiar nesta palavra de que nós não temeremos assolações na nossa vida. Mas quando, ó Deus, também percebemos se estamos com medo dessas assolações. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a não cair no mesmo erro que ele faz. Ó Deus, nos ajude para não, ó Pai, sermos usados como negociadores. Ó Deus, sabemos da disciplina do Senhor e que é fato em nossa vida. O Senhor nos disciplina e nos corrige porque nos ama. Mas, ó Pai, que ao passarmos por assolações, venhamos a lembrar também daqueles homens que passaram por momentos difíceis e que confiaram plenamente no Senhor. E assim não tiveram medo porque a confiança estava em Ti. Abençoa, Senhor, os nossos queridos e amados nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que diante das caminhadas da vida você seja aquele que se compadece da dor do outro e não um conselheiro que não entende o coração de quem precisa ouvir realmente essas palavras. Não temas.